seja forte e ativo, seja forte e ativo, tá? Um momento então, por favor. Amém, glória a Deus, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém, amados. Então, Deus colocou no meu coração um versículo que está lá em Daniel, capítulo 11, verso 32, a parte B do versículo. Diz assim: Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Oh, glória. Amém, queridos? Amém. Deus colocou no meu coração, né, amados, este versículo, né? O povo que conhece ao seu Deus, olha só, né? Ele se tornará forte e ativo. Amém? Então eu vejo assim, queridos, né? Como que eu vejo, como que eu interpreto, né? Que Deus, ele quer que o povo dele seja forte e ativo, não é verdade? Né? O povo de Deus, ele tem que realmente fazer diferença, né? Muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas, até muitas pessoas ensinam, muitos líderes ensinam, né, que não devemos nos meter nisso, aquilo, sabe? Isso não é de Deus. Poxa vida, Deus, ele criou todas as coisas, né? Deus criou tudo e o povo de Deus, ele tem que fazer parte de todas as coisas, né? O povo de Deus, ele tem que influenciar, né, queridos? O povo de Deus precisa ser um povo influenciador. Aonde quer que ele esteja, ele tem que influenciar, ele tem que fazer a diferença, né? Aonde Deus te colocar, você tem que fazer a diferença, não interessa, né? Não interessa aonde você esteja, sabe? O que você for na tua vida, seja, né, seja a profissão que for a tua, seja onde você estiver, em que país você estiver, você tem que fazer a diferença. Como foram os grandes homens de Deus. Daniel fez a diferença onde ele estava, né? Ele estava num país ímpio, um país estranho, estrangeiro, né? Ele não estava mais em Israel, ele foi exilado, ele estava na Babilônia, já não estava mais na sua própria pátria. Claro, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu, está na glória, sabe? Quando todas as coisas, quando a ordem for restaurada, porque Deus vai restaurar a ordem. Realmente, o que aconteceu? Houve uma desordem, né? Deus criou as coisas perfeitas. Deus criou tanto o universo quanto a terra com ordem. Porém veio a desordem. Tudo que Deus criou foi com ordem. Porém veio a desordem. Veio aquele que trouxe a desordem. E Deus permitiu isso. Deus permitiu para experimentar o ser humano. Porque Deus fez o ser humano livre. Livre. Sabe, com uma livre vontade.
O ser humano tem uma livre vontade de fazer aquilo que ele bem entender, que ele achar mais correto. Nós temos uma inclinação. Nós, seres humanos, nós temos uma inclinação para a carne. Mas é através do Espírito Santo de Deus que essa inclinação ela muda. O ser humano passa a ser inclinado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Por isso que nós temos que nascer de novo. Glória a Deus, né? Um outro ser humano, agora guiado pelo Espírito Santo. A sua vontade agora é inclinada para o Espírito Santo de Deus. E Deus vai restaurar essa ordem, né, queridos? Porque realmente nós sabemos que até os anjos foram testados. Os anjos foram. Os anjos também têm livre vontade? Tem. Eles tiveram livre vontade para escolher. Houve a rebelião? Houve. Houve a rebelião. Não é verdade? A rebelião daquele que colocou em seu próprio coração que poderia ser igual ao Criador. E ele conseguiu convencer com a sua astúcia. E se ele chegou a convencer até os anjos, queridos, a seguirem ele, imagina só o ser humano. O engano, imagine o tamanho do engano que está entre nós aqui nessa terra. Imagine, meu amado. O Espírito Santo de Deus é que nos guarda e nos protege desse engano. Mas Deus vai restabelecer essa ordem. Será restabelecida aqui nessa terra. Não é verdade? Quando a Nova Jerusalém descer aqui nessa terra, a ordem será restabelecida. Os culpados, os malignos, serão julgados, serão punidos, receberão segundo suas próprias obras, não é verdade? E serão banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Aqueles que não estiverem com o Senhor, eles receberão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Oh, glória! Então eles serão banidos da face do Senhor e da glória do poder dele, amados. Mas nós não. Nós veremos o Senhor face a face e contemplaremos a glória do poder dele. Glória a Deus, será tudo restaurado, né, queridos? Por isso que nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Não interessa onde Deus te pôr, você tem que fazer diferença. Não é verdade quando os líderes ensinam isso, não vá lá, isso não é de Deus, não faça isso, não faça aquilo que não é de Deus, política não é de Deus. Oh, meu querido, como que política não é de Deus, meu amado? Se Deus estabeleceu reis, se Jesus é um rei, Jesus é rei, o Senhor Deus é rei. E um rei, ele comanda um povo. O rei comanda o seu povo. O rei dirige o seu povo. Glória a Deus. E nós temos um rei, o nosso Senhor Jesus. É o nosso rei. É aquele que nos governa. Amém, queridos? E um rei precisa de, sabe,
Um rei, ele precisa de príncipes que o ajudem a governar o povo, a mostrar o caminho correto para o povo. Nosso Deus é o grande rei. E ele mostrou o caminho. Primeiramente, ele mostrou o caminho através de Moisés, onde ali Deus estabeleceu as suas leis. Claro, Deus estabelece as leis. Ele é um rei, estabelece leis para o seu povo. Amém, amados? Mas depois, através de Jesus Cristo, veio a nova aliança. Não é verdade, queridos? E ali está a lei. Não é verdade? A lei moral de Deus, ela continua, sabe? É a lei do amor. Né? As leis, as cerimônias foram retiradas, mas a lei moral, a bondade, o amor de Deus continua. E o nosso rei, ele pede que nós tenhamos amor e preguemos a palavra. E nós devemos dar testemunho do amor, porque Deus, ele nos fez reis, sacerdotes e profetas nessa terra. Nós somos reis, sacerdotes e profetas nessa terra, queridos. Boca de Deus. Amém? Então devemos ser influenciadores. Daniel era do alto escalão do rei. Ele era político. Ele fazia parte do alto escalão do rei. Nabucodonosor e outros reis depois. E ele fez a diferença. Ele orava. E tentaram conspirar contra ele. Amém, querido? Quando você segue a Deus de todo o teu coração, vai aparecer pessoas conspirando contra você. Assim como conspiraram contra Neemias enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém, né? Conspiraram contra ele. E ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava cumprindo as ordens de Deus. E quando você cumpre as ordens de Deus, pessoas vão se levantar contra você, como aconteceu com Daniel. Foi baixado o decreto que ele não podia mais orar, mas mesmo assim ele continuou orando ao seu Deus. Amém? Por isso que o povo de Deus tem que se tornar forte e ativo, aonde quer que ele esteja. Não é verdade, amados? Glória a Deus por isso. Temos José também. José era um líder no Egito, era o segundo depois de Faraó, né? Era um líder no meio daquele povo, e a sabedoria dele mudou o destino daquela nação, amado. Ele foi colocado em postos, né? Muitos dizem que o povo de Deus não pode se meter na política. Pô, meu querido, meu amado. Ah, não, política não é de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ser político, não pode se candidatar. Oh, meu Deus do céu. Quer um lugar melhor para influenciar do que um cargo alto? Meu Deus, o melhor lugar para se influenciar é estando num cargo alto. Pessoas que temem a Deus de verdade, sabe?
Infelizmente, muitos homens de Deus se corromperam, têm se corrompido quando são colocados em cargos altos. É triste, né? Muitos se deixaram corromper, se deixaram mesmo. Infelizmente. Porque não estavam preparados. Mas um homem temente a Deus, de verdade, refinado, não vai se corromper, não vai se deixar tentar. Não é mesmo, querido? Quero um cargo mais alto daquele que Jesus teve nessa terra. Ele não se deixou corromper. Ele venceu as tentações. Por isso Deus o exaltou. E hoje ele tem um nome que está acima de todo nome, que se nomeia nessa terra. Ele foi colocado num alto cargo aqui nessa terra. Olha a autoridade que foi lhe dada. Sabe? Os dons. Mas ele não se corrompeu. Mas nós, queridos, devemos nos tornar fortes e ativos. Sabe? Se precisar, sair às ruas, se manifestar. Sabe? Glorificar, exaltar o nome de Deus. Claro, pacificamente, com certeza. Em amor. Mas nós temos que abrir a nossa boca. Se precisar ir às ruas, vamos às ruas. Sabe? Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Vamos defender a causa do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, queridos? O povo de Deus não saía à guerra? Saía à guerra. E Deus dava vitória. O povo de Deus saía à guerra. Sabe, amados? A igreja não é só entre quatro paredes, não. Sabe? Ser cristão não é viver em quatro paredes dentro de uma igreja, mas é sair às ruas, proclamar, pregar, proclamar, se manifestar, manifestar a sua fé. Amém, querido? Você tem todo o direito de sair à rua e manifestar a tua fé, a tua crença, a tua fé, os teus valores. Claro que você pode, mas em amor, claro, em amor, sem violência, sem nada, mas em amor. É o teu direito, né, amado? Nós não somos cristãos para viver, sabe, 24 horas dentro de uma igreja, louvando a Deus dentro de uma igreja. Claro que é bom, claro, viver entre os irmãos, mas devemos sair às ruas e manifestar a nossa fé, sem dúvida nenhuma, meu querido. Tá bom, amado? Glória a Deus. É isso, nós temos que nos tornar fortes e ativos. Temos que manifestar a nossa fé, os nossos valores, a nossa crença. Temos que manifestar, amados. Amém? Em nome de Jesus. Porque assim a palavra se espalhará. E ela vai se espalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra precisa ser pregada, amados. Seja do jeito que for. Porque nós estamos no fim. Tá bom, querido? Temos que ser um povo forte e corajoso. Como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Tu farás esse povo entrar na terra que eu prometi. Amém, querido? Vamos nos manifestar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, fiquem todos na graça e na santa paz de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.